Nós tínhamos no Brasil e no mundo alguns cenários que determinaram, de certa maneira, a linha do que veio a ser depois o texto da Constituição de 86. No mundo, nós tivemos o fim das ditaduras da Espanha e de Portugal, no final da década de 70, que, de certa maneira, influenciou essa mudança aqui no Brasil. No país, nós tivemos, em 79, a lei da anistia, que trouxe para o Brasil muitos políticos exilados, como Miguel Arraes, Brizola e outros. Tivemos, em seguida, a tentativa de aprovação da PEC, como se chama, das diretas já. Houve uma frustração muito grande, eleição direta para presidente, isso em 1984. E houve uma certa concertação dos militares no governo com os civis no Congresso, esta sociedade civil que estava se manifestando cada vez mais forte, para que houvesse uma eleição indireta de um civil, que poderia ter sido o Petrônio Portela, se ele não tivesse falecido. Bom, foi escolhido nessa eleição o Tancredo Neves, que era um político que contemporizava as várias tendências. Ele era um homem do equilíbrio, vamos dizer assim. Ele faleceu, assumiu o Sarney, que era vice-presidente, que tinha vindo do PDS, partido do regime militar. Então criou-se um certo dicotomia. O presidente empossado era oriundo da velha república dos militares, não é? Enquanto que a Assembleia Nacional Constituinte era produto desse novo Brasil que tinha saído das urnas, da campanha das diretas e desses políticos que tinham sido eleitos, por exemplo, em 86, muitos desses políticos que combateram a Revolução Militar, Miguel Arraes e Brizola, para dar um exemplo, Franco Montoro em São Paulo, assim por diante. De modo que nós chegamos na Constituinte em 86, com este quadro, um governo, um executivo contestado por essas forças, na época, principalmente PMDB e alguns outros partidos, que retornaram ao palco político em função dessas leis permitidas pela reforma, pelos militares, né, com a lei da anistia. E aí nós chegamos na Constituinte com esse embate entre o que se chamaria de esquerda e o que se chamaria de direita. No caso lá, o Centrão, que foi organizado para combater o ímpeto e as conquistas que a esquerda queria adotar. O relator da Constituinte, Bernardo Cabral, que também era uma pessoa do equilíbrio ponderado, e ele, como se diz na gíria, dava uma no prego, outra na ferradura. Ele atendia ao lado esquerdo, atendia ao lado do centro-direita, vamos dizer assim. E aí você pode observar, alguém contou, mas tem mais de 200 dispositivos na Constituição, 300, não sei lembro quanto, conforme a lei. Você remetia tudo para a lei, que muitas delas nem foram aprovadas. E aí, qual era o outro problema? O Brasil estava quebrado financeiramente, economicamente, como hoje, produto de crises internas e também de governos que gastaram mais do que o que arrecadavam. E aí o fulcro da Constituição, por conta dessa influência da esquerda, foi um Estado preso do ponto de vista da economia, do sistema econômico. Daí os monopólios todos terem sido reforçados e que só foram quebrados em 1994. Ou seja, há um confronto, ou um conflito, aliás, entre os propósitos da Constituição de direitos sociais e coletivos, que aí nós podemos dividir. Há os que são onerosos, a saúde e a educação são direitos onerosos, custa dinheiro para o governo. E os não onerosos, o direito de ir e vir, por exemplo, não custa nada, a não ser a passagem e o carro de quem vai se deslocar. Não é o Estado que vai prover este direito. De certa maneira, o país ficou entalado do ponto de vista econômico. Houve uma abertura muito grande dessas aspirações sociais, mas ao mesmo tempo a parte econômica estava travada, que aos poucos que foi
foi sendo destravada, entre outros exemplos, a quebra do monopólio. Mas, aí, só para concluir essa parte, nós tivemos um Estado que gasta muito por conta desses dispositivos da Constituição. A nossa cultura, de um modo geral, ela exige detalhes na lei, nas leis, ao contrário da cultura anglo-saxônica, por exemplo. A Constituição dos Estados Unidos é pequena, porque outra Constituição da França, na época, né? A Declaração dos Direitos do Homem, tudo são textos enxutos. O nosso problema é a interpretação da lei. Como a gente vê hoje, eu não sou letrado em direito, mas a gente é curioso, como é que se explica determinadas interpretações da Constituição por parte do Supremo. 6-5 é um placar complicado e às vezes, numa outra votação, pode ser 5-6. Então, nesse ponto, é preciso que a Constituição seja o mais detalhada possível, mesmo que seja 500 artigos. O que não pode é ter artigos contraditórios, ou seja, numa parte oferece a Constituição muitos direitos e, na outra parte, trava a capacidade do Estado, do governo, gerar os recursos para essa provisão dos direitos que foram gerados, não é? Então, há um conflito aí. Não é possível ser uma Constituição estatizante, como foi, e, ao mesmo tempo, se pretender que ela supra as necessidades da sociedade. Eu reconheço que ela está certa ao elencar dezenas e dezenas de direitos pessoais, individuais, coletivos. O que eu não entendi na época, eu votava ora lá, ora cá, a minha nota pelo DIAP, aliás, na época, DIAP, Departamento Intersindical de Apoio Parlamentar, da turma da CUT, né? Eu tive 5,5. Ou seja, eu votei nos direitos sociais, coletivos, etc., mas eu votei contra as propostas deles de estatização. Então, eu fui do lado do centro-direita, do ponto de vista da economia, do liberalismo na economia. O Estado tem que controlar as empresas e os consumidores. O Estado não tem que ser produtor substituindo as empresas. O Estado tem que permitir que as empresas trabalhem, mas ao mesmo tempo cobrando o respeito à lei. É o caso das agências reguladoras que deveriam funcionar, mas não funcionam a contento. Então, nesse caso, o Brasil perdeu uma oportunidade de deixar que o Estado seja mais ágil e, ao mesmo tempo, supridor desses direitos. A um lado, ficou meio desbalanceada. Muitos dispositivos para o Estado prover e poucos dispositivos para o Estado ter as condições desse atendimento, na parte econômica, financeira. Mas isso foi aos poucos sendo resolvido com as emendas constitucionais. Fala-se que tem mais de 100 já. Tudo bem, é para corrigir os erros da época. E numa definição, talvez para resumir tudo que eu imagino, tudo que eu tenho, é o quê? Primeiro ponto, 30 anos depois, já é uma nova geração de brasileiros que veio de lá para cá. Quem nasceu em 86 tem hoje 20, 30 e poucos, né? 30 anos, 32 anos. Então, é uma geração nova que não entendia, não existia, não sabia o que acontecia no Brasil naquele tempo, que gerou uma Constituição desse tipo. Segundo ponto, nós não podemos analisar um fato histórico de 30 anos ou mais atrás com as regras de hoje. Tem que entender a regra da época. Por isso que eu falei que o mundo estava mudando, a questão ambiental, por exemplo, estava mudando lá na Europa, nos Estados Unidos. As conferências da ONU sobre o meio ambiente, que foram incorporadas na nossa Constituição. A quebra das ditaduras da Espanha e de Portugal
nós estávamos aqui fazendo uma Constituição e eles estavam desfazendo artigos da época, e nós estávamos repetindo o erro deles. Essa questão de você errar e persistir no erro. Então, essa análise é a seguinte, para resumir numa frase: não é a Constituição ideal, mas foi a Constituição possível. Todo o período, isso foram 1 ano e 10 meses, né, de fevereiro, 1º de fevereiro de 87 a 5 de outubro de 88. O que nós temos assim de lembrança foi um trabalho árduo de todos os participantes, todos os constituintes, muitas vezes sábado, domingo, de madrugada, fim de semana, que não se podia vir para o Estado, não podia ter a companhia da família, porque era preciso votar aquele artigo, sob pena da própria sociedade cobrar: o que vocês estão fazendo aí? Então houve um trabalho realmente muito intenso. E aquilo tudo marcou cada um de nós, e a mim particularmente, porque eu sabia que estava participando de um momento histórico. Daí a necessidade que eu tinha, que nós todos tínhamos, de dar o melhor de cada um. Eu acho que fiz o que pude, né? E aí nós éramos um pouco divididos, porque não era uma Assembleia Constituinte exclusiva. Nós éramos também, no outro momento, deputado federal, o senador. E aí era preciso cuidar das coisas do dia a dia aqui, o prefeito, a liberação de uma verba, etc. Daí ter sido também uma outra parte onde eu participei mais de perto, foi a mudança das prerrogativas do Congresso para a elaboração do orçamento. Porque antes a Câmara e o Senado tinham poucos poderes, praticamente nenhum poder para mudar o orçamento. Só que foi exagerado também. E aí fica sempre essa mesma questão: o que é mais certo? É o orçamento ser feito numa sala lá no Ministério do Planejamento da Fazenda, ou no Congresso às claras, com a porta aberta? Eu acho que é no Congresso, com as portas abertas. E daí, nós todos no Piauí, e eu particularmente, porque sou dessa área, eu tive a oportunidade de ir para a Comissão de Orçamento e pude, por conta disso, aprovar projetos de grande importância para o Estado, como as barragens de Piracuruca, de Conceição do Canindé, aqui de Zé de Freitas, do Bezerro, muitas obras na área de energia. Enfim, nós tínhamos essa preocupação também de trabalhar para a melhora das condições de vida do Estado, das cidades que nós representávamos. Nunca mais houve uma campanha para deputado, para o Congresso, como aquela, porque havia participação do sindicato, na universidade, havia uma sede de participação de todas essas classes. E durante a Constituinte, nós recebemos dezenas e dezenas de contribuições de todo tipo de segmento da sociedade, querendo participar de alguma forma junto aos representantes que foram eleitos. Então, eu guardo muita coisa disso aí, tem propostas de todo tipo. Uma coisa que não foi, da minha parte, eu acho que muitos também reconhecem isso, e aí você falou impressão, é que o parlamentarismo estava sendo trabalhado para ser aprovado. Só que eu sou a favor do parlamentarismo, do voto distrital misto, só que estava sendo preparada toda essa nova ordem para que o Ulisses Guimarães fosse o primeiro-ministro, em detrimento do poder estabelecido que era do presidente da República. Se essa proposta fosse para ser implantada 4 ou 8 anos depois, teria sido aprovada e nós estaríamos num país, eu reconheço, melhor do que essa confusão que está aí em Brasília o tempo todo.